Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como foi a sua semana? Espero que tenha sido muito boa. Vamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor? A palavra do Senhor nos diz lá em Salmos 121, os versos 1 e 2. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque estamos em Tua casa, estamos em Tua presença para louvá-lo e engrandecê-lo, Senhor. Dirija todos os momentos deste culto, que a Sua unção esteja sobre nós, que nós possamos dar um culto que somente a Ti é devido, Senhor Jesus. Limpa os nossos corações, perdoa os nossos pecados, retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos afasta da comunhão contigo. Que nós possamos, ó Pai, nos arrepender de todos os nossos pecados e não mais cometê-los. Te agradeço, Senhor Jesus, por todos os atos deste culto que nós vamos entregar a Ti. Receba esta oferta de amor que nós temos para contigo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino? Boa noite, irmãos. Vamos declarar a bondade do Senhor. Vamos louvá-lo. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Que bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. Seu amor tão terno, mas terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para ver em mim se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro, já podemos alcançar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu és o verdadeiro amigo. Amém? Continuando o nosso culto, vamos agora ler o Salmos 62, dos versos 5 a 12. E nos diz assim: somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro.
Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais uma vez, tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele, e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Amém? Vamos agora louvar ao Senhor com cânticos? Vamos lá? Olá, vamos louvar ao Senhor mais uma vez, tendo a certeza de que Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso louvor. A palavra do Senhor no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra. É com a certeza e com a fé nessa palavra que nós vamos louvar, nós vamos cantar mais uma vez. Deus ouve as nossas orações. Amém? Você crê? Aleluia. Eu creio em Ti, entrego a Ti a minha dor, não vou fugir. Esperarei meu Salvador, não estou só. Maior é o que está em mim. Eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra sua e tudo volta ao seu lugar. Em Ti confio e posso descansar. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Eu creio em Ti, entrego a Ti a minha dor, não vou fugir não. Esperarei meu Salvador, não estou só. Maior é o que está em mim. Eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra sua e tudo volta ao seu lugar. Em Ti confio e posso descansar, descansar. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. O meu Deus responderá, responderá. Eu creio, eu posso descansar e confiar. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me
clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Aleluia. Amém. Ele responderá. Não olhe para baixo, olhe para cima. Lembre-se, é dos céus que vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor. Amém. Ele responderá mais uma vez, eu creio que responderá mais uma vez. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos agradecer a Ele pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Lá em 1 Crônicas 16:34 diz: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Que o primeiro motivo da nossa gratidão seja sempre nos lembrarmos de onde Deus nos tirou e para onde nós iremos. Que nós possamos ter um coração grato, sabendo que nada merecíamos, mas o Senhor nos salvou. Amém? Cante assim. Obrigado, Pai, agradeço a Ti, que enviou Jesus ao Calvário por amor a mim. Não repudiou toda sua dor, pelo sangue de Jesus sou vencedor, vencedor. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força, a minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A Ti declaro minha gratidão. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força, a minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A Ti declaro minha gratidão. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Pai, pela vida eterna que temos em Ti. Vamos agradecer mais uma vez? Obrigado, Pai, agradeço a Ti, que enviou Jesus ao Calvário por amor a mim. Não repudiou toda sua dor, pelo sangue de Jesus sou vencedor, vencedor. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força, a minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A Ti declaro minha gratidão. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força,
inspiração, motivo de louvor e adoração. A ti declaro minha gratidão. A ti declaro minha gratidão. A ti declaro minha gratidão. Esse é aquele momento muito especial para nós cristãos de entregarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lá em Êxodo 32, 35, 20 diz: Veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Estão sendo projetadas as contas das nossas igrejas, tanto da sede como de Hortolândia e também de Betel. Faça o seu dízimo, a sua oferta de forma online, aqueles que puderem, claro, e também, ao fazer, envie esse comprovante para o tesoureiro da sua igreja que está aí na imagem. Este é um momento muito importante para nós, que é o momento de nós devolvermos tudo aquilo que Deus tem nos dado. Uma parte daquilo que Deus tem nos dado. Então, faça isso com inteireza de coração. Agora, nós vamos acalmar o nosso coração e vamos ouvir da palavra de Deus. Graças a Deus, então nós estaremos agora meditando na palavra do Senhor. Convido os irmãos para estarem abrindo a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 11. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Filipenses, capítulo 1, dos versos 1 a 11, assim nos diz as Sagradas Escrituras. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém e amém.
uma igreja relevante. Esse é o tema da meditação que estaremos trazendo para os irmãos no dia de hoje. E nós sabemos que nós passamos por momentos difíceis, por momentos onde realmente a igreja cristã, a genuína igreja cristã, precisa fazer a relevância, precisa trazer relevância para os dias de hoje. Infelizmente, o que nós temos contemplado, Cláudio, tem água aqui, novinha, tem aí? Infelizmente, o que nós temos contemplado nos dias de hoje é uma igreja que não tem causado, muitas vezes, um impacto positivo na sociedade. Algumas igrejas, pelo contrário, têm trazido até discórdias e algumas até alguns escândalos. E nós sabemos, pela santa palavra do Senhor, pela palavra de Cristo, que a igreja de Cristo, ela tem um papel muito importante para o anúncio do Evangelho e para a transformação da sociedade. Por isso, irmãos, nós, como igreja de Cristo Jesus, como corpo de Cristo, precisamos sempre estarmos vivendo preocupados se verdadeiramente estamos realizando a vontade de Deus e se verdadeiramente estamos trazendo um impacto real e verdadeiro, um impacto positivo à sociedade e sendo relevante para a sociedade nos dias atuais. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Ele vivenciava um momento de prisão domiciliar em Roma. Ele estava preso em Roma porque ele, sendo cidadão romano, devido a uma prisão que ele havia sofrido, ele apela para o imperador. Então ele é enviado para Roma e ali ele escreve o que nós chamamos as cartas da prisão, que são 4 cartas. A carta de Filipenses, a carta de Colossenses, a carta de Efésios e de Filemão. Essas cartas foram escritas aproximadamente no ano 60 a 62 depois de Cristo. E Paulo escreve essas cartas, são cartas com muita orientação do apóstolo Paulo, mas dentre todas essas cartas preciosas, uma carta que nos chama muito a atenção é justamente essa carta de Filipenses. Porque essa carta de Filipenses é uma carta que nos traz um lado de esperança, mesmo com o apóstolo Paulo preso, né? É uma carta que é cheia de esperança, é uma carta cheia de amor. Se você leia depois essa carta, é uma carta muito curta, são somente 4 capítulos, mas nós percebemos que ela é uma carta cheia de amor e também é uma carta repleta de alegria. Mesmo preso, mesmo em algemas, mesmo acorrentado a um soldado, o tempo todo, o apóstolo Paulo, ele transborda de alegria nessa carta. E por que disso? Porque justamente a igreja de Filipos foi uma igreja que gerou muita relevância na própria vida do apóstolo Paulo. Lembrando os irmãos que esta igreja é uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, aproximadamente em 50 a.C. Ele
nessa segunda viagem missionária, ele caminhava com o seu desejo de permanecer na Ásia, de permanecer realizando uma obra na Ásia, mas quando ele estava em Troade, ele tem uma visão de um homem chamado, que a gente conhece, né, como o homem macedônio, e que nessa visão ele é impactado, e este homem fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, conduzidos pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo, eles seguem agora para a região da Macedônia, adentrando então ao continente europeu. Então, o evangelho que estava caminhando para o Oriente, agora ele dá início, com essa viagem missionária, a caminhar para o Ocidente. E nós, irmãos, podemos dizer isso, nós, se fomos alcançados por Cristo Jesus, nós somos frutos dessa viagem missionária, dessa segunda viagem missionária de Paulo, porque a partir dessa segunda viagem missionária que se dá início, então, à expansão do evangelho para o Ocidente, para chegar ao Ocidente, para chegar até nós. A igreja de Filipos foi a primeira igreja plantada no continente europeu. E mesmo diante de tantas dificuldades, depois você pode ler no livro de Atos e também o livro de Filipenses, mesmo diante de tantas perseguições que o apóstolo Paulo passou para plantar essa igreja, mesmo assim, depois de plantada, essa comunidade se tornou uma comunidade extremamente forte e ativa, e uma comunidade extremamente cuidadosa e amorosa para com seus líderes, principalmente com o apóstolo Paulo. E o que tem de tão relevante nesta igreja que nós precisamos, com tanta urgência, demonstrarmos nos dias de hoje, como igreja, como corpo de Cristo, nos dias atuais? Então, uma igreja relevante. A primeira lição, meus irmãos, é que essa igreja é uma igreja que gera uma genuína comunhão com Deus. É uma igreja que aponta para Deus, aponta para Cristo e que gera um desejo daqueles que se aproximam dela de estarem em comunhão com o Senhor. Olha que interessante. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele era um servo do Senhor. Sabemos que o apóstolo Paulo ele vivia em oração, era um homem de oração. Mas olha que coisa preciosa, irmãos. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, quando ele se lembrava dos irmãos de Filipos, quando ele se lembrava da igreja de Filipos, o que ele fazia, irmãos? Ele orava. A palavra de Deus nos diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo, quando ele se recordava da igreja de Filipos, o impacto daquela igreja foi tão grande no coração do apóstolo Paulo, gerou tanta alegria, fez tão bem, e ali naquela igreja ele sentiu tanto a presença de Deus, que quando ele se lembrava deles, só de lembrar deles, ele se aproximava de Deus, ele sentia o desejo de buscar a presença de Deus, ele sentia o desejo de orar a Deus, de agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos. Uma igreja relevante, irmãos,
É uma igreja, sim, que leva as pessoas a terem uma comunhão com Deus, um desejo de estarem na presença de Deus. Uma igreja relevante é uma igreja que verdadeiramente aponta para Cristo. É uma igreja que, quando as pessoas que passam por essa igreja, quando as pessoas se envolvem com essa igreja, as pessoas que têm contato com essa igreja, elas sentem tão grande a presença de Deus que não tem como elas não serem impactadas e que não tem como essas pessoas não terem um desejo de buscar a presença do Senhor. E eu vos pergunto, será que nós temos gerado isso? Será que nós, como igreja, temos sido relevantes a este ponto? Ao ponto que aqueles que se aproximam de nós, eles, quando se recordam de nós, eles se voltam para Deus, eles buscam a presença do Senhor, eles desejam estar aos pés do Senhor. Uma igreja relevante é uma igreja que leva as pessoas a terem comunhão com o Senhor. Segunda lição de uma igreja relevante é uma igreja que realmente coopera em prol do Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Não de alguns pseudos evangelhos, algumas teologias mentirosas dos dias de hoje, que afastam as pessoas da verdade. Não, irmãos. Uma igreja relevante é uma igreja que trabalha seriamente em prol do evangelho genuíno de Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz aqui, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, capítulo 1, verso 5. E esse trabalho e cooperação para com o evangelho da igreja de Filipos era algo contínuo, não era algo sazonal. De repente está cooperando com o Evangelho, de repente está realizando a obra, de repente não está realizando a obra, realiza a obra a hora que quer. Não! Está bem claro aqui pela palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo, desde o primeiro dia até agora, vocês continuam cooperando com o Evangelho, vocês continuam desejosos com o Evangelho de Cristo. Seja anunciado que o Evangelho de Cristo aumente mais e mais pela expansão do Evangelho. Irmãos queridos, o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus é urgente, é de suma importância. Irmãos queridos, aquele que pode verdadeiramente trazer transformação e restauração para a sociedade dos dias atuais, não são homens, não são projetos políticos, mas sim é o Evangelho de Cristo. É a pessoa de Cristo. Infelizmente, nós continuamos vendo as pessoas, os crentes, colocando as suas vidas, depositando as suas confianças em homens, em projetos humanos, no braço forte de pessoas. Sendo que, meus irmãos,
na grande maioria das vezes, o braço forte humano é o braço que sempre fraqueja. É o braço que sempre falha. Meus irmãos, nós como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos ter esse comprometimento real e verdadeiro numa vida contínua como igreja, em prol do Evangelho. Nós precisamos ter essa intencionalidade constante de anunciar o Evangelho, de levar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é aquele que pode transformar realmente a vida das pessoas, o Evangelho é aquele que pode realmente transformar a sociedade, o Evangelho é aquele que pode realmente transformar essa cidade, esse estado, esse país, o Evangelho de Cristo. E quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho se resume em um nome: Jesus Cristo. Uma igreja relevante é uma igreja que coopera constantemente em prol do Evangelho. Em prol do anúncio do Evangelho. Temos sido uma igreja relevante, irmãos? Temos cooperado em prol do Evangelho? Continuando, irmãos, uma igreja relevante é uma igreja que age de forma fraternal, com ternura. É uma igreja que, como Cristo, que morreu na cruz com seus braços abertos, se mantém com suas portas abertas, trazendo provisão, amor, cuidado, em uma sociedade tão polarizada, tão dividida, tão sem amor, em uma sociedade que tanto prega a divisão e o ódio. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos diz no verso 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, irmãos e irmãs. Porque o apóstolo Paulo tinha tanta saudade da igreja de Filipos. Porque na igreja de Filipos ele foi cuidado, na igreja de Filipos ele foi amparado. Na igreja de Filipos, ele encontrou o verdadeiro amor de Cristo, o amor fraternal que abraça, que permanece com os braços abertos em todos os momentos e circunstâncias da existência. Irmãos, uma igreja relevante é uma igreja que acolhe o pobre, perdido, pecador, é uma igreja que não dá as costas àqueles que sofrem. Irmãos, essa igreja foi tão preciosa para a vida do apóstolo Paulo, que por 3 vezes, irmãos, o apóstolo Paulo passando necessidades financeiras, essa foi a única igreja que acolheu e ajudou o apóstolo Paulo. Uma vez, o apóstolo Paulo, estando em Tessalônica, foi acolhido pela ajuda desta igreja. Outra vez, o apóstolo Paulo, estando em Corinto, foi ajudado por esta igreja. Agora, meus irmãos, ele estando preso em Roma, ele é acolhido novamente pelo cuidado desta igreja. Um irmão precioso, enviado pela igreja de Filipos com uma oferta. Epafrodito vai até o encontro de Paulo
E novamente essa igreja estende a sua mão, renova os seus cuidados para com o apóstolo Paulo. Irmãos queridos, uma igreja relevante é uma igreja que cuida verdadeiramente com o amor de Cristo, cuida verdadeiramente dos que sofrem. Temos sido uma igreja relevante. Irmãos, diante da realidade desta pandemia que passamos, pela graça e misericórdia do Senhor, eu posso dizer, de forma humilde, sem o desejo de ser pedante, que com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, a nossa amada Igreja Hebron, Betel, Campus Hortolândia e Jardim Aeronave, com a graça do Senhor, nós, neste período, nós fomos relevantes. Nós continuamos pregando, anunciando a Cristo, visando levar pessoas a permanecerem em comunhão com o Senhor. Durante todo este período, nós, como igreja, continuamos testemunhando e apontando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Durante todo esse período, com a graça e misericórdia do Senhor, continuamos cooperando com o Evangelho. Desejosos em anunciar o Evangelho, mesmo em momentos tão difíceis, nós não nos calamos. Através do auxílio da tecnologia, continuamos anunciando o Evangelho de Cristo, alcançando pessoas distantes. Temos o exemplo na célula de quinta-feira. A graça e misericórdia do Senhor, nesse tempos de tantas dificuldades, como corpo de Cristo, podemos fazer o cuidado àqueles que enfrentaram problemas tão difíceis como o desemprego, a fome. Estivemos de uma forma limitada por causa da pandemia, continuando através do amor de Cristo que é em nós, agindo com cuidado para com aqueles que tanto precisam. Graças a Deus. E eu louvo a Deus pelas nossas comunidades de fé, por aquilo que o Senhor realizou e tem realizado em nosso meio. E clamamos ao Senhor para que, em tempos tão difíceis, onde encontramos um país tão polarizado, nós, como membros do corpo de Cristo, possamos ser relevantes. Mas, irmãos, nós não vivemos a igreja somente na coletividade. Nós também vivemos a igreja de forma individual. E de forma individual nós também devemos perguntar a nós mesmos, tanto eu quanto você. Como crente em Cristo Jesus, eu tenho sido relevante. Individualmente,
o que eu tenho gerado na vida das pessoas. Individualmente, quando as pessoas se aproximam de mim, de você, elas se aproximam também do Senhor. Elas sentem um desejo de buscar a Deus quando elas nos conhecem, quando elas caminham conosco, quando elas se recordam de nós, das nossas posturas, do nosso falar. As pessoas têm o desejo de buscar a Deus. Individualmente, irmãos, eu e você, temos verdadeiramente cooperado com o Evangelho de Cristo. Quais têm sido as prioridades em nossa vida? Temos tido a prioridade do anúncio do Evangelho, continuamente, de levar pessoas a conhecer a Cristo? Temos nossos braços abertos, assim como Cristo se fez para conosco. Assim como Cristo disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos queridos, nós temos obedecido o mandamento de Cristo. Mas, pastor, qual é o mandamento de Cristo? Qual é o mandamento que Cristo nos deixa? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ah, irmãos, que verdadeiramente possamos ser uma igreja relevante. Este país, essa cidade, essa comunidade, nossas famílias, nosso trabalho, nossas escolas precisam de uma igreja relevante. Não somos colocados a esmo nesses lugares, não. Não há coincidência de estarmos nesses lugares. Somos chamados, irmãos, para, como a igreja de Filipos, sermos relevantes. Relevantes através da presença verdadeira de Cristo em nós. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e pela tua palavra que tanto falou o nosso coração. Te agradecemos, ó Pai, pelos grandes feitos que as tuas mãos têm realizado através das nossas comunidades de fé. Te agradecemos, ó Pai, porque nossas comunidades de fé continuam, ó Pai, fiéis a Ti, apontando que é Cristo o Senhor. Te somos gratos, ó Pai, porque é através da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu Santo Espírito, nossas comunidades de fé continuam cooperando com o Teu Evangelho, Pai. E sabemos que isso é obra Tua. Não há méritos humanos, mas é obra Tua no nosso meio. Por isso te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Porque mesmo com dificuldades, o Senhor tem nos mantido. O Senhor tem sustentado estas obras. E estas obras têm realizado o cuidado que tanto o Senhor
nos ensinou. O bem que tanto o Senhor fez, nós te louvamos. Porque mesmo de forma imperfeita, mas com sinceridade de coração, nós temos realizado através dessas comunidades onde o Senhor nos colocou. Agora, Senhor, te pedimos que de forma individual, cada um que foi alcançado através desta palavra, nessa noite, nesta manhã, que nós possamos sermos corpo de Cristo, igreja, noiva do Senhor, relevantes para um mundo que jaz no maligno. Por Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Nós estaremos agora, então, eu convido você que continue em sentido de oração para que nós possamos estarmos participando, então, da preciosa mesa do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus falou ao nosso coração, falando da necessidade de nós sermos relevantes. Para sermos relevantes e participarmos com relevância da ceia do Senhor, é necessário atentarmos para o que a palavra de Deus nos diz, aqui em João, no capítulo 15, versículo 5. João 15, versículo 5. O próprio Senhor Jesus dizendo ao nosso coração: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, com essas palavras, enfatiza a necessidade de nós estarmos ligados, unidos constantemente a Ele. Quando nós participamos da ceia do Senhor, estamos reafirmando a nossa dependência total de Jesus Cristo. É Jesus que fortalece o nosso coração, é Jesus que nos dá força, é Jesus que cuida de nós o tempo todo. Precisamos de Jesus em tudo aquilo que nós realizamos. Precisamos do Senhor Jesus. E a ceia representa exatamente isso. Sem Cristo, nós nada podemos fazer. Nós estaremos agora orando, separando assim os elementos da ceia que estaremos tomando, a ceia que estaremos participando. Vamos orar. Pai, na tua presença em oração, nós separamos diante de ti os elementos da ceia que estaremos participando. O pão, que representa o teu corpo, que foi colocado na cruz em nosso lugar. E o vinho, ou suco de uva, que representa o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Senhor, ao participarmos desses elementos, fortalece, Senhor, nossa fé em ti. Ao participarmos, Senhor, desses elementos, estamos reafirmando diante de ti, Senhor, a nossa total dependência do Senhor. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa alma. Dá-nos, ó Senhor, a paz que excede todo entendimento. É o que nós pedimos a ti, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos agora os nossos dois irmãos presbíteros para que sejam agora nos auxiliando na celebração da ceia do Senhor. E é importante que os irmãos já estejam utilizando uma luva, né, para poder participar. Eu ia chamar o nosso irmão Raul, para poder estar nos auxiliando nesse momento, nosso irmão Raul, e a nossa irmã Gedália, que estejam nos auxiliando nesse momento de celebração da ceia do Senhor. Enquanto os irmãos estão se aproximando, né, já preparados para nesse momento de celebração da ceia do Senhor, todo esse cuidado ainda nós estamos mantendo, é necessário, mas cremos que em breve, né, esse cuidado não precisará ser tão intenso como nós estamos tendo. Participar da ceia do Senhor é um privilégio para cada um de nós, e é necessário. Meus irmãos, como ouvimos a mensagem desta
dessa manhã, o Senhor fala da necessidade de nós demonstrarmos amor, a importância de inspirarmos as pessoas a buscarem a presença de Deus e sermos cooperadores na obra do Senhor. E nisso nós fazemos em diversas dimensões, né? A nossa irmã Ivone, no cuidado com o Ronilson, é uma expressão de cuidado da família e de amor a Cristo na vida do Ronilson. Louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus por isso. Os irmãos falaram da importância da nossa irmã Ivone no artesanato. Nós louvamos a Deus por isso, mas nós afirmamos para a nossa irmã que ela é mais importante do que o que ela faz. Ela é mais importante pelo que ela é em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando grandemente a irmã, como o Ronilson também, né? Esse cuidado que tem. Nossa irmã Sônia conosco também aqui, né? Com toda a dificuldade, mas buscando ao Senhor, mostrando a dependência total de Cristo, é uma bênção muito grande. Todos nós precisamos do Senhor Jesus, todos nós. Uma parceira, né, unida, né? Isso é muito importante, a comunhão com os irmãos. O artesanato que retornou essa semana é uma bênção muito grande. Nós tivemos também uma multiplicação de uma célula. A célula que nós fazemos de forma online, às terças-feiras, né? Ela foi multiplicada agora para uma célula presencial lá no Jardim Aeronave, que começou nessa semana. Então, os irmãos agora farão a célula presencial lá no Jardim Aeronave, toda terça-feira, né? Lá com os nossos irmãos lá que cuidam do Ministério do Jardim Aeronave. E nós teremos no mesmo dia a célula online também, né? A célula online. Nós manteremos a célula online. Alguns irmãos ainda têm a certa questão da dificuldade de estarem presentes. Nós manteremos a célula online. E nós sabemos que logo reiniciará uma nova célula. Aliás, a célula do nosso irmão Boiago, Marisa, muito breve está se iniciando. Estamos retornando às atividades, graças a Deus. Então, nós convidamos nossa irmã Gedal, nosso irmão Raul, para que estejam aqui conosco, nos auxiliando na celebração da Ceia do Senhor aqui presencialmente. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, demonstrando o grande amor dele para com os seus discípulos, para conosco, para que nós sempre lembrássemos o quanto ele nos ama e a importância dele em nossa vida, ele pegou um pedaço de pão, partiu esse pedaço de pão e disse o seguinte: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Isto é, eu amo vocês. A seguir, Jesus tomou um cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, falamos o amor de Jesus. Falamos que dependemos do Senhor Jesus. Por isso é tão importante esse momento. Os irmãos que estão em casa, né, poderão agora estar distribuindo o pão e a seguir o vinho para os seus familiares. E os nossos irmãos aqui também de manhã presentes estarão com o nosso irmão Gedal, nosso irmão Raul, estarão levando para os irmãos um recipiente que tem o pão e o vinho juntos, né? Então os irmãos poderão já estar levando para os nossos irmãos aqui presentes de manhã o pão e o vinho. Os irmãos em casa, né, os irmãos aqui presencialmente, vamos participar desse momento tão especial. O pão, como nós falamos, representa o corpo de Cristo. Comamos dele todos. O cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em nosso lugar. Que todos nós possamos também participar do cálice. Que o Senhor nos fortaleça, os irmãos em casa, os irmãos presencialmente, nessa participação da ceia do Senhor, que é uma expressão da nossa dependência total do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final do nosso culto. E a palavra de Deus diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para estarmos orando, assim encerrando o nosso culto. Meus irmãos, eu me lembro de um fato histórico que aconteceu na ilha de Madagascar, que fica a leste da África. Houve um período que nessa ilha os cristãos foram severamente perseguidos e as igrejas ficaram vazias. Eles
se espalharam pela ilha e continuaram se alimentando com a palavra do Senhor. Quando cessou a perseguição, as pessoas pensavam, cadê a igreja? De repente, para a surpresa de todos, começaram a vir de diversos lugares as pessoas se retornando à casa do Senhor. Essa experiência é a mesma que estamos tendo com relação a essa pandemia. Com o final da pandemia, estamos retornando, com a graça de Deus, à casa do Senhor, para nos fortalecermos diante de Deus. Antes de encerrar, eu queria também, hoje também é um dia de celebração, aniversário da nossa irmã Darcy, né? E nós sabemos o quanto ela tem sido importante para a nossa comunidade de fé, no cuidado para com as crianças, né? Nessa direção para com as crianças. Nós louvamos muito a Deus, viu, Darcy, pela sua vida. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente no seu ministério. Que Deus te abençoe. Parabéns. Os irmãos são abençoados por ela, eu muito mais, porque eu estou com ela há 34 anos. Logo chegar a 50, né? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia. Te louvamos pela tua palavra que fala ao nosso coração, nos incentivando, nos convidando a sermos relevantes aonde nós estivermos. Senhor, nós te louvamos por participarmos da tua mesa, participarmos do pão e do vinho, que representa o teu grande amor para conosco. Senhor, que nós possamos nos conscientizar dia após dia, que sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer, que dependemos de ti para tudo. Venha estar conosco durante esse restante de dia, venha estar conosco durante toda a semana, que possamos ser relevantes em tudo aquilo que nós fizermos. Te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Te louvamos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a Darcy. Te louvamos por tudo, Senhor. Que nós possamos sempre estar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É o que nós pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. Que o Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém.